para fazer a palestra da tarde, nosso querido amigo, irmão, coordenador de palestras desta casa, Jack Darsa, que irá nos falar sobre um tema que nos acompanha sempre, né? Por que sofremos? Mas antes de passar a palavra a ele, vamos ler uma pequena mensagem do livro Vigiai e Orai, pelo irmão José, psicografia de Carlos Abacelli. E o tema é perseverança. Perseverança é esforço contínuo, sem esmorecimento algum. É obra de paciência e determinação no que se pretende alcançar. Quem desanima não conclui qualquer tarefa. Quem não persiste no que faz, deixando com frequência uma coisa por outra, nada consegue produzir. Toda construção sólida demanda tempo. As edificações espirituais requerem disciplina. Se a semente germina relativamente depressa, custa-lhe produzir. Quem não se fixa em determinada atividade não logra, em parte alguma, o êxito que almeja. A inconstância é um desperdício de energias. A perseverança é capaz de transformar a atividade considerada de menor importância em tarefa indispensável. Queridos irmãos, que nós possamos então, aqueles que se sentirem à vontade, fechar os olhos, trazer a figura do nosso Mestre Jesus, nos acolhendo a todos, nos envolvendo com seu olhar amoroso e misericordioso, dizendo a cada um de nós: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Querido Mestre, estamos aqui hoje nesta casa, Senhor, e agradecemos a oportunidade da vida, a oportunidade de recomeçar sempre. E pedimos o seu auxílio para que nós tenhamos a sabedoria, o discernimento de fazermos as nossas escolhas, compreendermos as consequências de cada uma e nos fortalecermos diante de todas as dificuldades e desafios que chegam até nós. Que nós possamos sempre sentir a Tua presença entre nós, principalmente nos momentos de aflição. Pedimos que inspire o nosso irmão que aqui se encontra e que nós estejamos de coração e mente abertos a recebermos todas as reflexões e esclarecimentos desta tarde de hoje. E assim, vamos dar início à primeira parte deste trabalho, dando graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Assim seja. Com a palavra, nosso irmão Jack Darsa. Queridos, muito boa tarde a todos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos à Comunhão Espírita de Brasília. E igualmente nós damos as boas-vindas aos que nos ouvem pela rádio e que nos assistem ao vivo através da tvcomunhão.com.br e através do nosso canal do YouTube. Hoje nós viemos falar um pouco sobre o porquê de nós sofrermos. Sendo espíritas e tendo a consciência que estamos em um mundo de provas e expiações, ainda em um mundo de provas e expiações, em transição para o mundo de regeneração, mas ainda em um mundo de provas e expiações, esta pergunta ela não deveria pesar tanto
na nossa consciência. Mas é muito fácil falar sobre o sofrimento alheio. É muito fácil falar sobre o sofrimento quando nós não estamos inseridos nele. Alguns anos atrás eu participei de um debate teológico sobre uma questão bem interessante. É o paradoxo de algo chamado teodiceia. Teo de Deus, ceia justiça. E o debate era em torno da justiça de Deus. Porque partindo do pressuposto que Deus existe, Ele é perfeito. Mas se Ele é perfeito, por que que uma pessoa com uma visão não espírita encontra tantas injustiças no mundo? Porque nós vamos ver pessoas boas e que tudo que é de mal ocorre para elas. E porque nós vamos ver tudo de bom ocorrendo para pessoas más. Onde a justiça de Deus? E foi muito interessante porque nesse debate com pessoas de outras religiões, eles possuíam a sua Bíblia e eles seguiam o dogma da inerrância bíblica. Ou seja, absolutamente tudo que está escrito na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é a palavra inspirada de Deus, portanto é inerrante, não existem erros. Antigo Testamento com 46 livros, Novo Testamento com 27, totalizando 73 livros. Nenhum deles, segundo o dogma de muitas denominações cristãs, ele possui qualquer tipo de erro. E eu resolvi olhar lá o que eu tinha notado já faz algum tempo, eu resolvi olhar o que eu tinha falado na época. Sempre nós procuramos falar com o máximo de respeito possível, respeitando as posições de crenças do próximo. Afinal, o Espiritismo, para mim, é a minha religião, mas para outro pode ser a outra religião. E, na verdade, a religião correta é aquela que te transforma. Essa é a religião correta. E ela pode ser a religião que for. Você pode ser espírita, pode ser católico, protestante, evangélico, umbandista, candomblecista, hinduísta, budista, israelita, judeu. Pode ter a crença que for. O que importa é o que aquela religião faz com a tua conduta de vida. Mas na época, muito respeitosamente, nós levamos alguns parâmetros rapidamente observados na Bíblia judaica e na Bíblia cristã. Por que é que nós sofremos? Curiosamente, se a pessoa ela não é espírita, ela tem uma visão muito básica sobre o porquê nós sofremos. Uma pessoa dita cristã de uma outra denominação que não é espírita. Mas a Bíblia ela traz várias explicações sobre o porquê o ser humano sofre. E eu trouxe algumas dessas explicações. Vamos ver, por exemplo, no livro de um dos profetas, profeta Amós, no capítulo 3. No livro, na maioria dos profetas, a explicação do que porque nós sofremos é porque nós pecamos. Como nós pecamos, Deus nos pune. Essa é a visão bíblica da maioria dos profetas do Antigo Testamento. Um deles, Amós, e ele é bem explícito. O livro de Amós, capítulo 3, versículo 2. E é Deus falando: de todas as famílias da terra, só vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. E no capítulo 4 de Amós, do versículo 6 ou 12, ele está dizendo tudo o que ele vai fazer com o povo judeu. Então, é uma série de atrocidades que Deus vai fazer com o povo judeu, porque o povo judeu
está pecando. Mas o pior é o que ele fala no versículo 12. É Deus falando através do profeta. No versículo 12 ele fala assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. E quando o profeta está falando isso, ele não está falando que vai ser uma coisa boa. Ele está deixando muito claro. O povo judeu o povo judeu pecou, Deus está punindo o povo judeu porque eles pecaram, e não é uma punição boa. Estamos falando de fome, de seca, de morte, de invasões, de escravidão. Essa é a punição. No livro de Amós. O livro de Jó já nos conta uma outra história. No livro de Jó, Deus não pune as pessoas porque elas pecaram. E o livro de Jó é muito interessante. Deus está reunido com os seus anjos e chega um anjo mais tarde, um anjo atrasado. O nome desse anjo, na tradução para o português, o nome dele é adversário. O nome desse anjo é adversário, que foi traduzido para a literatura cristã como Satanás, que vem do hebraico Satan ou Satan Hará, que literalmente quer dizer adversário. Não quer dizer um príncipe das trevas. Isso não existe na teologia judaica. Isso é uma teologia posterior, criada pelos homens. No livro de Jó, o Jó, ele era um homem perfeito, ele era um homem justo. E aí, nessa reunião, esse adversário, Satanás, ele chega e Deus fala: onde é que você estava? Aí ele falava: eu estava olhando lá a vida de um dos seus filhos, Jó. Aí ele: mas Jó, ele é muito legal, ele é justo. Aí ele fala: sim, ele tem tudo. Ele é rico, ele é feliz, ele tem esposa, tem 10 filhos, ele tem tudo. Eu queria ver se ele ia ser justo se ele perdesse tudo. Então, Jó é um homem perfeito, ele é um homem justo. Na teologia judaica, está dito que geralmente a cada geração nasce um justo. E esse justo é o que fica à frente a Deus para convencer Deus de que a humanidade é boa. Um justo somente é o suficiente. E Jó era um desses justos. E esse adversário está falando: ele tem tudo, aí até eu. E Deus então fala: não tem problema. Pode fazer com ele o que você quiser, só não tira a vida dele. E Jó começa a sofrer. Ele perde todas as suas propriedades e os seus 10 filhos morrem. Os 10 filhos de Jó morrem. Nesse caso, o homem está sofrendo não porque ele pecou, não porque ele errou. No livro de Jó, o homem sofre, Deus deixa que o homem sofra porque ele é bom. Então, é uma visão completamente paradoxal ao livro de Amós e da maioria dos profetas, que os homens são punidos porque eles pecam. No livro de Jó não é isso que ocorre. Meio que Deus está fazendo uma aposta com Satanás. Acontece que Jó perde tudo e ele permanece fiel a Deus. Deus então devolve em dobro todas as suas propriedades e dá a Jó mais 10 filhos. Como se os 10 filhos novos pudessem sobrepor aos 10 que ele perdeu. Mas precisamos entender que a literatura judaica, assim como muito da literatura cristã, são histórias com E, não histórias com H. São histórias criadas para trazer um fundo moral para a humanidade. Pode até ter um fundo de verdade, mas não uma absoluta verdade. Então, no livro de Jó, ele está sendo punido e ele vai perguntar para Deus. Ele chega para Deus e fala assim: por que você está me punindo? Eu sou justo, eu sou bom, eu sempre te servi. E Deus responde para ele: quem é você para me arguir? Eu sou Deus Todo-Poderoso e eu faço o que eu quiser. Essa é a resposta que Deus dá para Jó sobre o porquê ele está sofrendo. Vamos mais em frente. No livro de Provérbios, ele traz uma visão parecida. No livro de Provérbios é dito
capítulo 10, versículo 3, capítulo 12, versículo 21, capítulo 13, versículo 21, está dizendo que o justo perante Deus nunca sofre. Quem sofre é o pecador. No livro de Eclesiastes é o contrário. No livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 15, no capítulo 8, versículo 14, quem sofre é o justo. O justo sofre pelo pecador. Então a gente vai ver que são visões, não é a mesma visão. São visões diferentes do sofrimento humano. E é por isso que essa é a grande pergunta da história da humanidade. Porque bons sofrem e porque maus imperam. Essa sempre foi a maior pergunta da teologia e da filosofia humana. Teodiceia, o fenômeno paradoxo da teodiceia. Onde está a justiça de Deus se a gente não vê? Por que uma criança morre literalmente de fome sem ter nada feito? Por que uma criança nasce com alguma deficiência sem ter nada feito? Por que o mal prospera até a sua mais avançada velhice, repleto de saúde, riqueza, brilho, poder, fama? Cadê a justiça de Deus? Como é que eu posso explicar o sofrimento humano? As denominações cristãs normais, assim como a maioria das religiões, elas respondem que isto é um mistério de Deus, que não nos cabe arguir, assim como Jó, quando vai perguntar para Deus, por que você está fazendo isso comigo? E ele diz, quem é você para me arguir? Quem é você para me questionar? Então, na maioria das religiões, nós vamos encontrar essa resposta, que é um mistério de Deus e que não nos cabe questionar os desígnios do Pai. Na verdade, vamos ver que na história, então, da civilização judaico-cristã, nós vemos esse Deus, que ele pune, que ele castiga. Algumas vezes porque você pecou e outras vezes porque você é bom demais. E aí você fala, como é que eu vou agradar esse cara? Curiosamente, essa não foi a figura que o Cristo nos trouxe. O Deus dos exércitos da Bíblia judaica, ele é substituído pela figura do Pai que Jesus traz. Jesus chama Deus de Pai. Ele é o primeiro judeu que vai chamar Deus de Pai. Não Deus dos exércitos, Senhor dos universos, Criador dos céus e da terra. Ele chama Deus de Pai. Abba. Em hebraico, em aramaico, Abba. Ele chama Deus de Pai. E ele diz que Pai, esse Deus de Pai, ele é amor, ele é misericórdia. E Jesus fala assim para você. Ele fala para a gente. Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes deveria eu perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Mateus capítulo 18, versículo 22. E Jesus diz, em verdade vos digo que não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Quando ele vai dizer, ama o teu inimigo, bendiz a quem vos maldiz, ora por aqueles que vos perseguem, vos caluniam. E ele completa dizendo, sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 43 a 48. Você fala assim, não, peraí, qual pai que você está falando? De que Deus você está falando? Porque o Deus do Antigo Testamento não é esse que você está mostrando. A ponto de muitas denominações cristãs primitivas acreditarem que tinham 2 deuses. O Deus do Antigo Testamento, aquele Deus vingativo, olho por olho, dente por dente, e o Deus de amor, de misericórdia que o Cristo estava dizendo. É o Deus que Jesus nos traz. Jesus vai nos trazer o que nós espíritas temos como uma das nossas bases, uma das bases fundamentais da nossa religião, a lei de ação e reação, de causa e de consequência. Absolutamente tudo que você faz, haverá uma resposta retornando para ti. Assim como diz lá o adesivo de carro, gentileza gera gentileza, tudo que você faz para fora, para o próximo, para o outro, para qualquer coisa, essa mesma energia que você emana, essa energia, ela retorna
para você. Se você emana amor, esse amor retorna para você. Se você emana gentileza, retorna para você. Igualmente, se você emana pensamentos ruins, esse mal, ele persevera, ele permanece com você. A grande questão, e uma das grandes respostas que o Espiritismo vem trazer, é que absolutamente tudo está dentro da justiça e da misericórdia de Deus. E que se eu hoje sofro, é por algo que eu fiz nesta existência ou em uma outra passada. Hoje, eu sou o resultado do meu ontem, de todas as vivências que eu vivi e de tudo que eu vivi nesta existência. E o meu amanhã vai depender das minhas ações hoje. E é claro que por nós estarmos exatamente no mundo de provas e expiações, em que nós sabemos que o mal sobrepuja o bem ainda, o mal ainda supera o bem, que bom que é por tempo limitado, mais um pouquinho isso já termina. Na próxima reencarnação da maioria de nós já estaremos em um mundo regenerado. Mas a questão é que no mundo de provas e expiações, por como estamos inseridos no mal, a tendência é que a humanidade como um todo toma mais decisões erradas do que certas. Essa é a definição de mundo de provas e expiações. O mal sobrepuja o bem. E não é no outro não, querido. Nós também estamos inseridos nisso. É porque a gente pensa que é só o outro, né? Ah, por isso que o outro está errando. Não, você também. Eu também. Todos nós. E a cada nova vida, nós vamos tentando resgatar os nossos débitos do passado. A cada vida nós tentamos errar menos. Essa é a lei do progresso. A cada vida vai ser uma versão melhorada. Isso é esperado. É isso que a gente espera. Que a cada vida a gente vai se tornando um pouquinho melhor. Mas é muito pouquinho mesmo. A gente é meio lento, viu? Mas não perde a esperança não, viu? Tem muita reencarnação indo para frente para você se melhorar. Mas a verdade é que então, se todo o meu passado eu estava inserido no mundo de provas e expiações, em que o mal supera o bem, e eu ainda me encontro nesse mundo, isso mostra que no passado eu cometi muitos equívocos. Por isso ainda estamos aqui. E não é esperado de nós milagre. Sabemos que essa evolução espiritual, ela é muito lenta. Então, se hoje o mal chega em minha vida e eu não consigo identificar a raiz do mal nesta existência, isto quer dizer que a raiz desse mal não está nessa vida, está em uma outra. Porque se o caos existisse, se o acaso existisse, estava tudo explicado. Uma criança morre de fome quando nasce literalmente, porque ela nasceu na África e ela tinha que morrer. Nasceu em país pobre, ela tinha que morrer. Ou se ela nasceu com uma deficiência, são genes dos pais. Ou qualquer outra causa. E por quê? É o acaso. Queridos, não existe, precisamos estar atentos a isso, não existe a casualidade, não existe nada que seja casual, que seja o acaso. O que existe é causalidade. Existe uma causa. E se eu não consigo identificar esta causa nesta vida, nós conseguimos identificar essa causa em vidas pretéritas. O capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo é Bem-aventurados os aflitos. E é curioso, porque muita gente acha que essa foi uma bem-aventurança de Jesus. Só que não. Jesus nunca falou isso, bem-aventurados os aflitos. Não existe isso nas bem-aventuranças de Cristo. Não existe nas 9 bem-aventuranças de Mateus, nas 4 de Lucas, nas que ele fala esporadicamente. Não existe bem-aventurados os aflitos.
É porque Kardec viu que várias das bem-aventuranças ele está falando para pessoas em aflição. Então Kardec diz, bem-aventurados os aflitos. Ou seja, bem-aventurados aqueles que sofrem, que saibam passar pelo seu sofrimento. Porque se souberem, mais à frente encontrarão uma recompensa. Quando uma aflição nos chega, eu vou ter vários caminhos. Um dos caminhos, quando a aflição chega, é o caminho da fé e da resignação. Nem todos conseguem. Porque é muito fácil falar quando você está fora, olhando a dor do outro. Quando você está inserido na dor, talvez falar e mais à frente vivenciar não seja tão simples assim. É fácil você falar de uma dor quando você não está dentro dela. É fácil alguém chegar para você, contar o maior problema que pode estar acontecendo e você na hora encontra a solução. Mas muitas vezes para os seus próprios, você não enxerga uma saída. Vamos pensar assim. Nós não sabemos quantas vidas nós vivemos, quantas reencarnações já existimos. Nós não temos ideia. Temos algum espírito, uma coisa falando aqui, outro espírito, mas não temos, na codificação kardeciana, por exemplo, um espírito falando, um espírito vive em média tantas vidas. Isso não existe. Ou vocês que estão aqui no século XIX já viveram tantas existências. Isto não existe. O que nós sabemos é que nós somos almas eternas. Fomos criados por Deus e iremos viver pela eternidade, que é diferente de Deus, que Ele é infinito. Infinito e eternidade é diferente. Deus é infinito, Ele não tem começo nem fim. Nós tivemos um começo, mas não teremos um fim. A reencarnação serve exatamente para nós irmos vida após vida, nos tornarmos pessoas melhores. Na época de Jesus, a vida ela era extremamente difícil. Muito difícil. Uma pessoa morria de gripe, de uma inflamação no dente. A expectativa média de vida na época de Jesus era de 40 anos. Uma pessoa vivia em média 40. Ela passava de 40, ela já começava a ser chamada de ancião. E a gente vai ver assim, Paulo viveu mais de 60, Pedro viveu mais de 60, assim, mas eram exceções, não era a regra da sociedade. Assim como hoje no Brasil, nós temos uma expectativa média de vida, mas que conhecemos muitas pessoas que ultrapassam essa expectativa. Mas existe uma expectativa média que eu não vou falar para não assustar ninguém. Na época de Jesus, a vida era muito difícil. Mas ele disse uma coisa muito tranquila. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27. Deus dará a cada um segundo as suas obras. O que Jesus está querendo dizer com isso? Deus vai dar a cada um segundo as suas obras. Ora, é muito simples. Tudo que você fizer, Deus vai te dar algo de acordo com o que você faz. Se você faz coisas boas, Deus vai te dar coisas boas. Se você faz coisas ruins, Deus vai te dar coisas ruins. Mas na prática, isso a gente vê acontecendo? É curioso, né? Quando Jesus diz, Deus dará a cada um segundo suas obras, na verdade ele está enunciando uma lei universal, a lei de causa e efeito. Tudo que você faz, volta para você. Não é um Deus antropomórfico, judaico-cristão, que fica olhando a tua vida, anotando as ações da tua vida, falando assim, o Jack hoje fez isso, mas ele fez isso aqui também. Deixa eu ver. Hoje ficou 10-5 para o Jack. Ele errou mais do que ele acertou, então hoje não valeu. Não é assim. É uma simples questão de energia, porque o que você faz fica assinado em você, fica no teu padrão energético. Mas se é assim, por que eu vejo mal ocorrendo? As pessoas mais prosperando e os bons sofrendo. Mas que lei é essa então? Cadê que eu não estou vendo? Como é que isso funciona na prática? Mais uma vez, o que ocorre
é que nós temos a visão curta, nós enxergamos pouco. Nós enxergamos uma vida somente. Só uma vida. A gente não conhece a nossa vida do passado, nem 2 vidas anteriores, nem 3, nem 4. E nenhum de nós sabe onde a misericórdia de Deus atua para promover, para nos dar, não porque a gente tenha, não porque nós tenhamos mérito, mas Deus nos dá um crédito para provarmos se somos capazes de passar por aquela prova ou não. Então Deus dá um crédito. É como se você chegasse para alguém e falasse assim: confia em mim, eu vou fazer. E a pessoa olha, vou te dar esse crédito. E ela te dá esse crédito. E muitas vezes em nossas vidas nos é dado um crédito e uma chance de nós superarmos as nossas fragilidades. Porque vejam bem, houve uma vez em abril de 2017, eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida, e eu estava sentado no sofá da minha casa, na sala, e apareceu um espírito do meu lado, e ele chegou para mim e falou assim: bebe para esquecer. Aí eu virei para o espírito e falei assim: você é novo aqui, né? Porque eu não tenho problema com álcool, eu não tenho problema com bebida. Eu não tenho teste, eu não tenho prova para passar sobre isso. Eu até brinquei, eu falei: deve ser estagiário, nem leu minha ficha. Tipo, bebe para esquecer. Eu falei: oi? E eu falei isso para ele, eu falei: você é novo aqui, né? Ele ficou com muita raiva e desapareceu e foi embora. Mas cada um de nós possui um calcanhar de Aquiles. E a gente só mostra que já está pronto para passar quando a gente passa naquele teste específico. E no meu caso não é bebida. Mas eu tenho minhas fragilidades, como cada um de nós aqui presente tem. Então nós somos testados nas nossas fragilidades. E através de vencer ou não, eu posso me superar e avançar um passo na escala evolutiva espiritual ou simplesmente permanecer estagnado. Então é por isso que nós vamos ver muitas vezes pessoas que a gente olha e fala assim: por que está acontecendo isso? Ele não merece passar por isso. No sentido bom. Aí eu estou querendo dizer, uma pessoa má que a gente vê tudo de bom ocorrendo para ela. E isso a gente vai ver ao longo da história da humanidade. Mais uma vez, nós temos uma visão curta. A nossa visão não está enxergando o todo. A cada vez que eu acumulo mais débitos para mim, mais eu preciso me esforçar. E o esforço, ele só chega quando nós nos colocamos à frente dos nossos desafios existenciais. Eu não vou evoluir de outra forma. A evolução espiritual não se dá de outra forma, senão você saindo da sua zona de conforto, se confrontando, vencendo a si mesmo para subir mais um degrau. Eu só vou evoluir, subir mais um degrau, quando eu consigo vencer alguma fragilidade minha. As minhas fragilidades são as minhas dores. É exatamente onde eu tenho dificuldade, onde eu sofro, ali se encontra uma fragilidade. E ela pode vir de muitas formas. Pode vir na forma de um relacionamento difícil, de um parente difícil, de um emprego complexo, de uma questão de saúde delicada, várias questões. E é ali que nós crescemos. É ali que nós vamos evoluir. Na verdade, a espiritualidade, o que nós encaramos e chamamos de sofrimento, a espiritualidade maior chama de aprendizado. Mas nós temos uma visão equivocada. E faz parte das nossas fragilidades. Por nós sermos frágeis, nós não queremos sofrer. Quem quer sofrer? Ninguém quer sofrer. Ninguém quer passar por dor. Todo mundo quer ser feliz. A grande questão é que eu preciso entender que a minha felicidade está exatamente em eu atravessar, passar, crescer pelo desafio.
Ser feliz, queridos, não é viver na Disney. Você ganha felicidade, você conquista a felicidade, você conquista a paz quando você vence um desafio e passa para a próxima fase. Quem joga videogame sabe disso, eu não sei, mas não é isso? Próxima fase, sei lá. Quem joga videogame? Levanta a mão. Menos você, Rodrigo. É a próxima fase. Né? Sei lá, você joga, aí tem uma próxima... Aí, eu não sei se fica mais difícil ou mais fácil, mas para mim tinha que ficar mais fácil, mas acho que fica mais difícil. Porque você constrói habilidades. Você aprende a mexer mais naquele trocinho que é no seu nome, e com o tempo você está mais rápido, mais ágil, e você vai passando de fase em fase. Ou seja, isso é evolução. Não vem fácil. A nossa existência é isso. Então requer esforço. Requer esforço. O problema é que nós despendemos muito pouco tempo, na maioria das vezes, neste processo de esforço individual. Eu peço perdão que minha voz está falhando. Na verdade, eu passei uma semana inteira com febre e resfriado, saí hoje e parece que a voz já está indo embora de novo. Espera aí. Instantinho. A vida da gente, ela nos seduz o tempo inteiro. A vida da gente nos seduz o tempo inteiro. É impressionante como nós nos deixamos levar pela vida que nos cerca. É impressionante como a gente sai daqui e meia hora depois, já esqueceu que esteve aqui. Meia hora depois, ou muito menos que meia hora, a gente tira a máscara de ovelha que a gente coloca quando adentra aqui. Tá, eu sei que nenhum de vocês colocou, só eu. Jung dizia que nós usamos máscaras. Dependendo do ambiente que você se encontra, você coloca uma máscara. E todo mundo que entra na Comunhão Espírita de Brasília bota uma máscara de ovelha. Você estacionou o carro, bota a máscara de ovelha. Adentrou a comunhão, você bota a máscara de ovelha. Houve um fato aqui, há muitos anos atrás, eu estava parado ali na frente, na guarita, estava ali, e aí chegou uma pessoa. Essa pessoa, quando saiu do carro, ele não fechou a porta. Eu acho que ele queria que a porta fosse lá para o banco do carona. E ele não falava no celular. Eu acho que ele queria que o pessoal lá do MEC escutasse a conversa dele. E essa pessoa gritava, esbravejava, mas gritava muito, não era pouco. E eu estava meio atrás da guarita, olhando sem que essa pessoa me visse. A pessoa desligou o celular e entrou na comunhão e me viu. Essa pessoa me viu e falou assim: "Oh, meu irmão, que a paz do Cristo esteja contigo." Aí eu não sabia se eu falava assim, eu pensei, ou ele estava mediunizado antes ou depois, então eu não sabia se falava assim: "Sai desse corpo que ele não te pertence para o espírito." Ou eu exorcizava a pessoa, ou eu falava: "Quem é você mesmo que eu não sei?" Mas nós fazemos isso. Nós fazemos isso. O nosso eu verdadeiro está no lar que a gente habita, no trabalho que a gente tem, no trânsito quando nós estamos nele. Ali o nosso verdadeiro eu se mostra. Mas será que era para ser assim? Será que se eu tivesse mais vigilante comigo mesmo, eu poderia agir de uma outra forma? Depende do esforço que você faz na sua vida. Depende, na verdade, do quanto que você quer ter paz. Depende, na verdade, do quanto você quer ser feliz. Porque a nossa vida, queridos, ela é feita de escolhas. E eu posso escolher vencer a mim mesmo e não o próximo. Eu posso escolher ser mais manso, ser pacificador. Eu posso escolher ser mais prudente.
Eu posso escolher ser mais humilde onde quer que eu esteja. É uma escolha. Independente do quanto que você seja colérico, orgulhoso, prepotente, arrogante, mas nós necessitamos fazer escolhas nas nossas vidas. E a primeira questão, eu preciso escolher, eu preciso querer ser uma pessoa melhor. Mas a verdade é que a maioria das pessoas, ela não pensa sobre isso. Ela simplesmente se deixa levar pela vida. E como eu falei, saiu daqui, meia hora depois, estando na comunhão, não estando, já voltou para a sua vida comum. E se tiver que brigar, briga. Se tiver que buzinar no trânsito, buzina. Se tiver que chegar em casa e gritar com alguém, grita. Não precisa ser assim. A nossa vida é feita de escolhas. Eu só cresço, eu só vou evoluir quando eu vencer a mim mesmo. Então eu preciso me conscientizar do que eu preciso melhorar em mim. Querer melhorar. E verificar o que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor. Não pelo próximo, por mim. O meu amanhã, seja amanhã mesmo domingo, ou seja minha próxima existência, vai ser resultado das minhas atitudes nessa vida. E como que eu quero que seja o meu amanhã? O meu depois de amanhã? Como que eu quero que seja o meu 2020? Como que eu quero que seja a minha próxima existência? Eu estou satisfeito com quem eu sou? Será que eu posso melhorar? Eu tenho algo para melhorar? A questão é que, infelizmente, a gente está sempre olhando para o próximo. Eu estou sempre olhando no que o outro tem para melhorar. Como que eu posso apontar o defeito do outro? Como eu posso olhar para o outro e falar, olha como você é ruim, como você tem para melhorar. E eu esqueço de olhar para mim mesmo. E nós vivemos, na teologia judaica existe algo chamado Gilgula Neshamot, que quer dizer a roda das reencarnações. E a gente vem vindo nesse processo, reencarnação após reencarnação, vida após vida, vida após vida, vida após vida. E parece que a gente não anda melhorando muito. Ou nós estamos melhorando? O que ocorreu na minha vida desde que eu me tornei espírita? Eu me tornei melhor. Hoje é dia 23 de novembro. Daqui um mês é Natal. Eu sou a mesma pessoa que em novembro de 2018? Ou eu posso dizer que eu sou uma pessoa melhor? O Espiritismo ele está promovendo mudanças na minha vida? Não por milagres, mas porque eu estou me conscientizando e eu estou me esforçando para me tornar uma pessoa melhor? Como é a minha postura perante a vida? Qual é a minha conduta na minha existência? Ela continua a mesma de um ano atrás? E eu venho na comunhão toda semana assistir palestra, tomar passe e beber água fluidificada. Gente, são 48 palestras. Se cada palestra de sábado dura 1 hora, são 2 dias inteiros assistindo palestra, se você vem assistir palestra no sábado. São 48 passos que você tomou, litros de água fluidificada. A assistência espiritual imensa. E aí? O que você fez para você, depois de 1 ano, estando dentro desta religião, cuja base fundamental é a reforma íntima, a mudança de atitude? Quem somos nós? Nós temos coragem de nos reconhecer? Nós estamos com coragem de entender que se hoje eu passo por um desafio, e por mais duro que isso seja, simplesmente obedece a uma lei de ação e reação, a uma lei de causa e de consequência, e se eu não vejo essa causa nesta vida, está em uma outra, e que, portanto, eu tenho que fazer o meu hoje diferente, para que amanhã seja melhor? Será que eu estou entendendo que o meu futuro espiritual está literalmente nas minhas mãos? Nas minhas mãos. É eu pegar a minha vida e eu decidir para onde eu quero dirigir a minha existência.
Aqui, por exemplo, eu tenho 2 caminhos para sair do salão, vários, mas vamos pegar esses 2. Eu posso decidir pegar esse, eu posso decidir pegar esse, mas a decisão é minha. Nem sempre o caminho mais fácil é o caminho da evolução. Na maioria das vezes, muito pelo contrário. A evolução espiritual, queridos, requer esforço. Nós não nos esforçamos estando aqui. Não existe esforço em estar aqui. Vocês estão sentados. Eu estou em pé, que para mim também não faz diferença nenhuma. A gente não faz esforço estando aqui. A gente está sentado, confortável, vai tomar o passe, bebe água fluidificada e volta para as nossas vidas. Aqui a gente não evolui. Aqui eu aprendo para lá fora ser colocado no teste da minha vida. É na minha vida que eu sou chamado a mostrar se estar aqui tem valido a pena. É estando aqui que eu mostro se eu realmente tenho aprendido, se o espiritismo já adentrou a minha pessoa. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, existe uma passagem que eu gosto muito, em que Paulo vai dizer o seguinte: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, que o Cristo te esclarecerá. Ele está querendo dizer para as pessoas que dormiam espiritualmente e não haviam despertado para a sua própria consciência. O espiritismo, ela é uma religião de despertar de consciência. Mas o espiritismo não faz milagre. Não é porque você é espírita que você é uma pessoa melhor. Ah, porque eu vou na comunhão 3 vezes por semana, eu faço isso, faço aquilo outro. Isso não te faz uma pessoa melhor. O que te faz uma pessoa melhor é se depois de tudo isso que você faz, na tua casa você se comporta diferente. No teu trabalho você se comporta diferente. Se no trânsito você se comporta diferente. Você se comportar bem aqui, qualquer um faz isso. Aqui a gente não está se esforçando para ser melhor. Aqui a gente está na nossa zona de conforto. A dor chega simplesmente como alguém que lhe diz: você precisa retificar essa situação, consertar. Você precisa aprender algo com essa situação. E talvez você não saiba o que é. Muitas vezes nós não sabemos. Muitas vezes nós não sabemos que decisões tomar, para onde ir, qual é o certo, qual é o errado. Verdade. Mas a questão é que nós não nos encontramos sozinhos nunca. 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 Ela mesmo estava me dizendo há pouco que ela viu um espírito na casa dela. E eu falei: depois você se acostuma. Aí eu falei: você não sei, por que você não... Ela falou que foi uma moça. Eu falei: por que você não falou para a moça? Olha, se alguém ligar, anota o recado, que na volta eu pego, né? Ela esqueceu de falar isso para o espírito. Os espíritos nos cercam, estamos com os espíritos, cercados pelos espíritos o tempo todo. Isso não é doutrina espírita, isso é teologia judaica, isso é teologia cristã. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Paulo se referia aos espíritos. Mas sou eu que determino que tipo de espírito vai me auxiliar na minha caminhada. Eu nunca estou sozinho. Mas as companhias que estarão comigo, sou eu que determina e ninguém mais. Ninguém mais. Mais uma vez, é através do meu livre-arbítrio, através das minhas escolhas, que eu vou determinar que tipo de companhia que anda comigo. Quando nós decidimos a caminhar com Cristo, como eu costumo dizer, caminhando com Jesus, não é que os nossos desafios desaparecem. Somos nós que nos fortalecemos. Ainda em Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 24, Cristo vai dizer: aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me segue. E é uma metáfora. Supondo que os desafios da sua vida seja a cruz que você tem que carregar. Talvez a sua cruz não diminua de peso ou de tamanho, mas com Cristo você vai estar mais fortalecido. Então, ainda que ela continue do mesmo tamanho, você, pelo teu fortalecimento, terá mais condições de carregar a cruz que te cabe.
Em última instância, nós sofremos para aprender. Não é para pagar nada. Eu não estou aqui para pagar. Eu estou aqui para aprender. Nós estamos aqui para aprender como nós nos tornarmos uma pessoa melhor. Mas sou eu que determino. A despeito que nós vamos adentrar o mundo de regeneração, isto não quer dizer que a nossa próxima existência vai ser tudo de bom. Não é assim que funciona. As provas continuarão existindo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens 16 a 18. Santo Agostinho nos diz, as provas continuarão existindo. Tem algum espírito puro aqui? Levanta a mão, por favor. Espírito superior? Bezerra, Joana, Emmanuel, alguém presente? Então, na próxima existência, a despeito de virmos no mundo de regeneração, as provas continuarão ocorrendo. Às vezes eu já vi espíritas pensando, não, que no mundo de regeneração vai ser tudo de bom. Eu falei, depende do que você está fazendo hoje. Ou você acha que vai acontecer um milagre e o pessoal fala, o Jack é tão bonzinho, né? Olha só, vamos deixar a vida dele legal. Não é assim que funciona. É uma lei de ação e reação, de causa e consequência. Você simplesmente colhe o que você planta. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Pois tudo aquilo que o homem semear, isto ele também ceifará. E é simples assim. Você planta o que você quiser na tua jornada. Mas, por favor, entenda, você obrigatoriamente vai ter que colher. Obrigatoriamente. E é engraçado que a gente acaba deixando para amanhã, né? Vai chegando no final de ano, a gente faz os nossos planos para 2020. Começa hoje. Por que você não começa hoje? E é muito interessante, eu tenho um projeto no canal da Comunhão Espírita de Brasília, chamado Caminhando com Jesus. Ele foi ao ar ontem, o vídeo de número 201. E no ano passado, no vídeo do final do ano, eu falei sobre isso. Eu falei sobre o planejamento estratégico espiritual para 2019. Porque é engraçado que a gente faz planos para 2020, né? Eu vou emagrecer, eu vou entrar na academia, eu vou passar no concurso, eu vou me casar, eu vou me separar, eu vou ter filho, meu filho vai voltar para casa, meu filho vai sair de casa. Cada um quer uma coisa. Mas será que a gente não poderia fazer assim? Em 2020, a minha meta para 2020 é ser mais humilde, é ser mais manso, é ser mais pacificador. Porque se alguém aqui acredita que nós existimos por causa das questões materiais, desculpe, você está bastante enganado. Nós não existimos por causa das questões materiais, queridos. Elas fazem parte da nossa existência. Mas a razão de nós existirmos é a nossa evolução espiritual. A pergunta que eu tenho que fazer é, o quanto de foco que eu estou dando nesta minha evolução espiritual? Todo mundo sofre. Todos nós passamos por dificuldades. Seja quem está sentado, seja quem está falando. Gente, é tudo igual. Somos todos iguais. A diferença é o que nós temos feito para tornar o nosso caminhar mais leve. Porque sim, ele pode ser mais leve. Se eu sofro hoje, e Deus existe, e Deus ele é justo, o meu sofrimento tem uma causa justa. E se tem uma causa justa, eu preciso me resignar e verificar o que eu posso fazer para suplantar, superar esse desafio. E quem sabe utilizá-lo para me tornar uma pessoa melhor. E a partir daí, com a minha conduta, da minha existência, quem sabe,
tornar a vida daqueles que me cercam também melhor. A gente não convence ninguém pelo conhecimento que tem, queridos. Nós convencemos os outros pela conduta. É pelo que eu faço. É pelo que eu falo. É assim que eu modifico o outro. Eu não vou modificar o outro dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou espírita há tantos anos e que eu faço 1000 atividades. Você não está convencendo ninguém a nada. Você convence os outros pela tua existência, por quem você é. Nós não sofremos porque nós somos bons e Deus nos pune. A visão do sofrimento pelo erro, ela no Antigo Testamento, ela é apresentada de uma forma equivocada. Porque ela mostra um Deus vingativo, um Deus dos exércitos, um Deus punitivo. E não é esse Deus que Jesus nos traz. Se eu sofro, se eu passo por um desafio, é um pai dizendo para um filho, você precisa passar por isso. Eu sei que você não quer, eu sei que você não entende, eu sei que você não gosta. Eu já entendi. Eu sou teu pai, eu já entendi. Mas eu quero o melhor para você. E eu sei o que é o melhor para você. Não é a idade biológica que vai determinar a idade espiritual de uma pessoa. Cada um de nós possui uma idade espiritual diferente. Mas Deus, Ele é Pai de todos nós igual. E Ele vai mandar para nós, para cada um de nós, exatamente aquilo que nós conseguimos suportar. Nós precisamos ter muita clareza de raciocínio nesse sentido. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, tem 9, de novo, mensagem de Santo Agostinho. Deus não envia uma prova que nós não sejamos capazes de suportar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Paulo vai dizer a mesma coisa. Deus é fiel e não vos enviará uma testação que não possa suportar. Antes, com ela, vos dará um meio para suportá-la e suplantá-la. É Paulo dizendo, há quase 2000 anos atrás. Está difícil? Pede ajuda. Vou pedir ajuda a quem? Eu não tenho a quem pedir ajuda. Você está brincando, né? Quando foi a última vez que você fez uma prece ao teu anjo da guarda? Mentor espiritual, amigo espiritual, anjo guardião, o nome que você queira dar. Qual foi a última vez que você pediu ajuda? De verdade, de coração. Qual foi a última vez que você abriu o teu coração para Deus? Não com o cérebro, com o coração. E falou, Pai, me ajuda, eu não estou dando conta. Nenhum de nós está sozinho, queridos. Nenhum de nós se encontra sozinho. Mas eu preciso entender que quanto mais com Cristo eu estiver, mais e melhor ajuda eu vou receber para suportar e suplantar os desafios, os sofrimentos que porventura a vida nos traga. O que nos sustenta, queridos, é a fé. Não importa a tua condição financeira, não importa se você tem beleza, se você tem poder, se você tem conhecimento, se você tem saúde, os desafios surgem para todos. E é a fé que vai nos sustentar, nada mais além da fé. É a fé que te coloca em contato com o Pai. E tenhamos, por favor, certeza absoluta do que eu vou dizer. Não existe, queridos, não existe prece que fique sem resposta. Então,
ao fazermos as nossas preces, vamos pedir tudo que a gente queira. Mas vamos lembrar também de dizer, mas Senhor, que acima de tudo, que acima da minha, seja feita a tua vontade. E aí, quem sabe, a gente possa se lembrar de Divaldo. E um poema que ele há muito tempo vem repetindo em suas palestras. Poema da gratidão. É de você ser grato por tudo, por tudo. E o poema da gratidão é mais ou menos assim, mais ou menos. Senhor, muito obrigado pelo ar que me dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste. Muito obrigado pelas alegrias de que possuímos e por tudo aquilo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil. Obrigado por tuas dádivas mil. Obrigado pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, a terra e o mar, olhos que contemplam toda a beleza e se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E aos que perderam a visão, por eles ouso pedir ao teu nobre coração, porque eu sei que depois desta vida, além da morte, eles também enxergarão. Obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Obrigado porque o teu sublime nome eu posso escutar e assim, quem sabe, aprender a amar. Ouvidos que ouvem a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, no lamento do canto do vento, no galho do almeiro, nas lágrimas doridas no mundo inteiro, na voz longínqua do cancioneiro. E assim, pelos surdos eu quero te pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Obrigado, Senhor, pela minha voz, e pela voz que ama, que canta, que declama, que proclama, pela voz que ensina, pela voz que ilumina. Obrigado, Senhor, pela minha voz que me leva a palestrar, e assim, quem sabe, a mim e ao próximo, conseguir esclarecer, consolar, fortalecer e transformar. Pela voz dos que falam de amor, muito obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e sequer seu nome podem pronunciar. Eles vivem atormentados na afasia, eles não cantam de noite, eles não cantam de dia. Eu suplico por eles, porque eu sei que mais tarde, depois desta prova na vida nova, eles voltarão a falar. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, que são alavancas de amor no teu reino de redenção. Obrigado pela mão que acolhe, pela mão que socorre. Mãos que acionam a deuses, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade. Obrigado, Senhor, pelas mãos de sinfonia, de poesia, de cirurgia, de psicografia. Obrigado, Senhor, pelos meus pés, que me levam a marchar, ereto, firme, sem vacilar, pés da renúncia, que caminham humildes e nobres sem reclamar. E os feridos, amputados, os deformados, eu rogo por eles, porque eu sei que depois desta lida, nesta dolorosa vida, eles voltarão a bailar. E as suas mãos, em transportes sublimes, outros braços a afagar. Obrigado, por fim, pelo meu lar. Um recanto de paz, uma escola de amor, uma mansão de glória, um pequeno quartinho, um palácio, uma tapera, uma casa do caminho, um bangalô, seja lá o que for. Mas que nele exista a figura de amor. Amor de pai, de mãe, de mulher, de marido, de filho, de irmão. Alguém que nos dê a mão, ao menos a companhia de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me abrigar, nem uma cama para me deitar, nem assim reclamarei. Muito pelo contrário, te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor. Que saibamos, queridos, ser gratos por tudo. Muita paz.
nos momentos sublimes em que aqui nós nos encontramos, Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade de aprendizado. No entanto, Pai, Tu bem sabes o quão frágeis nós somos e rogamos Teu amparo. Ampara-nos, Senhor, para que possamos ser mais fortes, para que possamos fazer mais o que precisamos fazer e não o que queremos. Auxilia-nos, Senhor, a tomarmos melhor decisões corretas, ainda que contrárias ao que nós gostaríamos. Auxilia-nos a termos discernimento verdadeiro do que é certo e do que é errado. Auxilia-nos, Pai, a sermos para o outro o que nós gostaríamos que o outro fosse para nós. E que lá fora, na vida que nos aguarda, Senhor, que através de nossos atos, nossas palavras e nossos pensamentos, que todos que se cheguem a nós sintam a Tua presença. Em Teu nome, Pai, em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome da equipe espiritual aqui presente, nós damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da tarde de hoje. Que assim seja. Agradecemos nosso querido Jack por essa reflexão nessa tarde, que nós possamos sair daqui com o compromisso de nos melhorarmos e nos esforçarmos um pouquinho mais e compreendermos a causa das nossas aflições. Vamos aguardar o passe nessa sintonia, nessa vibração. E aqueles que não forem tomar o passe também podem sair, mas em silêncio. Gratidão a todos e um excelente final de semana.